Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a diretora do Instituto Federal, Georgia Suzumura. Vamos falar agora exatamente do Instituto Federal, né? Você está lá desde 2011, né? Queria que você falasse para quem não sabe o que é, não sabe sobre nada sobre o Instituto, faça um pouquinho sobre o que é o Instituto Federal. Ah, legal. Eu entrei como docente no Instituto Federal em janeiro de 2011, mas eu sou cria do Instituto, eu estudei na instituição, ainda quando chamava Cefet-SP, lá em São Paulo, né? Eu fiz o ensino médio e o ensino técnico em edificações. E o Instituto é uma alegria na minha vida. E eu acredito que na vida de muitos aí, porque ele é uma instituição federal, né? Então, é um ensino público, que a gente fala que é gratuito e de qualidade, que ele é verticalizado. Então, o aluno ele pode entrar no ensino médio, né? Integrado a alguma profissional ali, então no caso aqui em Jacareí a gente tem os integrados com informática ou com administração e ainda permite que esse aluno verticalize, então depois ele pode vir, ingressar e fazer uma faculdade. Então agora a gente tem o curso de arquitetura e urbanismo, a gente tem o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, temos pedagogia, bacharelado em administração. Então na mesma instituição a gente tem diversas modalidades de ensino, desde o âmbito, né, do ensino médio, graduação e podemos ter pós-graduação. Aqui a gente não tem, mas é um sonho que, se Deus quiser, vai para frente, né? Então, professores super gabaritados, acho que 80% dos professores têm doutorado na nossa instituição. E o legal do Instituto é que a gente fala que a gente tem um tripé básico ali, muito importante, que é atrelar ensino, pesquisa e extensão. Então, não ficar somente em sala de aula, com conteúdo de sala de aula. O aluno ele pode desenvolver pesquisa junto com os professores, projetos de extensão, projetos de ensino. Então, é algo muito além, né? Isso é bacana. A gente fala que tem empresas que você chega e você pode crescer da empresa. O Instituto Federal é o aluno que pode entrar lá e pode crescer dentro do Instituto, Sem dúvida. Né? Temos casos, assim, de alunos que fizeram ensino médio e hoje já estão fazendo o seu caso a graduação. É um desse. Não na mesma, né? Mas em si, eu tenho muito orgulho, realmente, de estar na instituição e falar que sou cria do Instituto Federal. E o Instituto de Jacareí ele foi criado em 2014. Isso, ele foi criado, a gente fez a inauguração em julho de 2014, eu estava na reitoria um período anterior e vim para cá para implantar a área da arquitetura. Então eu também estou aqui desde então. E hoje você foi eleita diretora, queria saber como é que se dá esse processo, é uma eleição, não sei como é que é. Sim, nós tínhamos até então o professor Wagner, que estava à frente, né, do campus durante os últimos 8 anos, e aí final do ano passado teve um processo eleitoral e me candidatei junto com outros 2 servidores, né, e venci, né, esse processo aí. Comecei agora dia 11 de abril a gestão da nova direção, então é uma equipe gestora, sou eu como diretora geral, temos o diretor educacional, o professor Rubens, e o diretor administrativo, que são diretores adjuntos, o Ari, que é um técnico administrativo. Então, a gente faz essa equipe gestora e são nos próximos 4 anos. Então, a gente fica até abril de 2029, podendo, né, se candidatar por mais 4 anos, se achar que é cabível. O seu objetivo como diretora é ficar... A sua função, na verdade, como diretora, é cuidar do Instituto Federal e também manter contato, eu acredito, com institutos federais de outras cidades, para poder trocar experiências. Sim, a gente tem sempre, uma vez por mês, né, que a gente fala, que é o Colégio de Dirigentes. Então, eu já participei agora, né, no último que teve, para ter esse contato, saber como que está funcionando, ter essa relação entre, né, os gestores ali. A gente tem também no âmbito maior ainda, que eu ainda não participei, né? Mas é muito importante, né? Não ficar olhando só para o nosso campus, mas o olhar como um todo. E a função do diretor-geral também é buscar, né, recursos ali provenientes de outras maneiras, ter contato com políticos, tentar fazer com que a gente evolua, cresça, né, e melhore a nossa infraestrutura como um todo. Então, o olhar geral... o meu objetivo, quando eu me coloquei nessa condição, né, de será? Então vamos. É isso, é tentar fazer o melhor pelo nosso campo, sabendo, né, que a gente tem o diretor adjunto educacional, que tem esse olhar educacional, o administrativo, que é fazer as coisas acontecerem, e eu quero cada vez mais dar visibilidade para o nosso campus. Nós estamos há 10 anos aqui
E tem gente que ainda não conhece. Onde que é o Instituto Federal? O que é o Instituto Federal, né? Então, meu objetivo é esse, né? Dar visibilidade, mostrar a qualidade do nosso ensino, dos nossos profissionais e dos alunos que a gente coloca, né, no mercado de trabalho. Mostrar que esses alunos não têm só um conhecimento prático, técnico ali, mas a gente forma cidadãos, assim, que prezam pela melhoria na sociedade. Então, acho que isso é importante. Para entrar no Instituto, como se fosse um vestibular, é isso? Isso. Para os cursos técnicos, a gente tem técnicos, o integrado, né? A gente tem o vestibulinho, que é um processo interno nosso. E para os cursos de graduação, entra via o SISU, né? Então, o aluno tem que fazer o Enem, aí tem a nota, tem o ranking, né? Coloca lá. Então, são esses os processos. Quando você foi se candidatar para ser diretora, você teve que apresentar, imagino, algumas propostas. Sim. Quais foram as suas propostas para o Instituto? Várias. Várias, né? Mas eu acho que a prioridade foi essa, né? A questão da visibilidade, melhorias na infraestrutura, porque a gente tem um terreno bom, mas a gente, pensando no espaço utilizado, a gente precisa melhorar muito. A gente não tem como crescer se não tiver infraestrutura. Então, um dos quesitos foram esse. E principalmente a saúde e, querendo ou não, atrelado com a minha casa, né? Mas a saúde e bem-estar, pensando não só para os servidores, mas como para os alunos. Entendendo que cada vez mais, né? Depois da pandemia eu achei que as coisas fossem melhorar, mas parece que cada um ainda olha para o próprio umbigo. Então, entender que se trabalharmos juntos e prezarmos a saúde, o contato, né? A integração, todo mundo vai se ajudar, né? A gente vai melhorar de alguma forma. Então, esse foi um dos objetivos lá, né? Fora outros, né? Melhorar o ensino. Trazer mais cursos. A questão a gente vai começar agora, né? A previsão, porque teve audiência pública aqui na Câmara. Então, esse ano começamos a arquitetura. O ano que vem a previsão do bacharelado em ciência da computação. E aí, a possibilidade de mais cursos vai depender da nossa infraestrutura. Mas nada é impossível, né? Tudo tem que ser uma conversa entre a comunidade, ver o que a cidade precisa também, porque acho que é muito importante entender a demanda. Mas, sem dúvida, é evoluir, né? Melhorar. Quantos alunos tem hoje lá, mais ou menos? Em torno de 1.500 alunos. 1.500? 1.500 alunos. E aí, de manhã, tarde e noite? Manhã, tarde e noite. A gente tem, geralmente, os cursos integrados, eles ocorrem no período da manhã e tarde. Alguns bacharelados, o bacharelado de arquitetura acontece de manhã, o bacharelado de administração à noite, pedagogia manhã e noite. A gente tem alguns técnicos concomitantes ali, como design de interiores, que acontece à tarde, administração tarde e noite, enfim. Então, assim, o horário é das 7 às 10h30. E os professores que estão lá dando aula, são alguns de Jacareí e também outros que vêm de fora, como foi o seu caso, ou como é que tá misturado isso aí? Tem de tudo que é lugar. Tem gente que veio de fora, tem um professor que dá aula comigo que veio do Rio, mas já tá aqui em Jacareí desde então, instalado, né? Tem gente que faz bate-volta, né? Então mora na região de Campinas, mora em Mogi. Tem gente aqui de Jacareí também, tem gente da região do Vale do Paraíba. Então, assim, a gente tem diversas modalidades também entre os servidores, né? Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo e compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço, estou lisonjeada poder falar da minha história, falar da minha relação com Jacareí, que sou muito feliz aqui, muito agradecida. Então, estar aqui falando e registrando isso para mim é um prazer. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.